O irmão Silas vai falar da genealogia de Jesus, as 63 gerações até Jesus. De Adão a Jesus, né? De Adão a Jesus. Vamos falar, vamos ver se a gente lembra aqui. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeurão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Sealtiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José e Jesus. 63 gerações que leva de Adão a Jesus. A principal genealogia bíblica. Aí nós poderíamos falar também da genealogia até Noé, porque essa é fácil, já está dentro dessas 63. Adão, 7 anos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Noé com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, o primogênito Noé, deu descendência ao povo hebreu, mas além do povo hebreu, descendente de Arfaxade, teve 5 filhos. Que era Elão, deu origem ao povo elamita. Elão, Assur, deu origem ao povo assírio. Assírio era semita. Assur. Arfaxade, que deu origem ao povo hebreu. Lud, que deu origem ao povo ludita. E Arã, que deu origem ao povo arameu, o povo sírio. Tanto que quando fala que Jó era sírio, é justamente porque Jó era da terra de Uz. Lembrando que Arã deu origem a Uz, porque filhos de Arã era Uz, Jeter e Mas. Né? Vamos pegar a genealogia de Caim. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. São 6 gerações de Caim. A Bíblia relata apenas essas 6 gerações e demonstra que nessas gerações houve uma grande civilização, mas uma civilização caída, cujo dedo de Deus estava sobre ela, tanto quanto a civilização grega, egípcia ou romana. O dedo de Deus estava julgando essa geração, né? Essa civilização de Caim, civilização caimita. Nós podemos pegar também e falar aí um pouco da geração do segundo filho, né, de Noé, que é Cã. Cã deu origem a Cux, Mizraim, Put e Canaã. Cux foi pai dos líbios, ou melhor, dos etíopes. Deu origem aos etíopes. Mizraim deu origem ao povo egípcio. Put ao povo líbio, aos líbios, e Canaã aos cananeus. Por exemplo, quem veio de Mizraim, descendente de egípcio? O próprio povo filisteu, né? Casluim, Caftorinho, né? Vieram do povo egípcio, de Mizraim. Cux veio também uma interessante geração, que inclusive que deu descendência ao próprio Nimrod, que foi o valente caçador que edificou Babel. Lembra da Torre de Babel? Foi Nimrod que edificou. Nimrod era cuxita, filho de Cux, automaticamente descendente aí de Cã, né? Estava tudo ali entre o povo amaldiçoado, né? Foi os filhos de Noé. Se bem que a maldição caiu sobre Canaã, filho de Noé. Canaã deu origem ao povo cananeu. Canaã teve 11 príncipes, que era Sidom, seu primogênito, Et, Eveus, Girgazeus, Jebuseus, Amorreus, Eveus, Sineus, Arqueus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Eram os descendentes de Canaã, né? Agora, se a gente pegar, por exemplo, descendentes de Jafé, que é os descendentes do segundo filho, né, o terceiro filho, né, na Bíblia fala Sem, Cã e Jafé, então possivelmente Jafé era sim o terceiro filho. Tem alguns estudiosos que dizem que Jafé não era o mais novo, e sim o segundo filho. Mas a Bíblia coloca nessa ordem, Sem, Cã e Jafé. Jafé teve Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 7 filhos. Mas vamos agora para a linhagem de Sem, cuja 10ª geração era Abraão. Nossa, aí vai mexer. Abraão, que era descendente de Eber, ou Iber, que deu origem à própria língua hebraica, porque antes de Abraão chegar em Canaã, o próprio povo hebreu, o próprio povo cananeu falava a língua hebraica. Mas Abraão ficou conhecido como hebreu. Abraão teve 3 mulheres. Teve Agar, uma serva egípcia, foi tomada como mulher, né? Um presente de Faraó, né? A própria Sara deu a Abraão, a Agar.
E com Agar teve um filho chamado Ismael, que deu origem ao povo árabe. Ismael teve 12 príncipes, que é Nebaiote, Kedar, Abidiel, Mibizão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Kedimá. 12 filhos. E a maioria desses filhos aí deu origem ao povo, o quê? O povo árabe. Né? Que hoje é o povo, como a própria Bíblia diz, que seriam como jumento, né, diante dos seus irmãos. E hoje nós vimos a própria polêmica aí, que é o Oriente Médio sob posse desse povo árabe, que hoje tanto guerria contra Israel, sendo que Israel, oriundo aí de Isaac, o filho da promessa, tem por herança a terra de Canaã dada por Deus. Vamos pegar também aí a genealogia de Abraão com Agar, né, nós falamos, Ismael. Vamos pegar Isaac. Isaac teve 2 filhos, chamados Esaú e Jacó, né, com Isaac e Rebeca. Esaú teve 3 mulheres, Ada, Basemate e Olibama. Esaú, que foi muito antes do seu irmão, foi uma dinastia, né, de reis, teve 8 reis e 11 príncipes. Nós vamos pegar os filhos de Esaú. Esaú com Ada teve Elimeleque. Elimeleque com a sua concubina, chamada Tímina, teve um dos filhos dele foi Amaleque, que deu origem ao povo amalequita. Então o povo amalequita era povo edomita, descendente de Esaú. Lembra daquela primeira nação que fez guerra contra o povo de Israel quando eles saíram do Egito? O povo de Amaleque, que um dia seria extirpado da memória por Deus. Né? O povo Amaleque é descendente de Esaú. Esaú com Basemate teve Reuel, o príncipe Reuel. E com o Olibama teve Jeus, Jalão e Corá, 3 príncipes. Essas são as genealogias de Esaú. Se bem que dentro desses filhos também, que eram filhos de Esaú, a geração se estende. Nós voltamos agora para os descendentes de Jacó. Jacó teve com Lia, teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Era a única filha de Jacó. Né? Com Bila, serva de Raquel, ele teve Dan e Naftali. Com Zilpa, serva de Lia, ele teve Gade e Azer. E posteriormente teve 2 filhos com Raquel, que é José e Benjamim. São os descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado em Peniel, que significa a face de Deus, quando ele transpôs o Jaboque, o val do Jaboque, que é val, pequeno curso d'água que se atravessa nado, ou pequeno rio que se atravessa nado. Isso é o val do Jaboque. Lá em Peniel, cujo significado é a face de Deus, ele lutou com Deus, né? E esse Deus era um homem que ele fala posteriormente, possivelmente a própria visão de Cristo no Antigo Testamento, que a Trindade sempre esteve junto, trabalhando, tanto no plano da criação, redenção e consolação e edificação. Né? Aí nós pegamos agora uma genealogia também importante de Abraão com Quetura. Quando Sara morre, Abraão casa com Quetura, e teve Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Então quem deu origem ao povo midianita? O povo midianita era hebreu, era descendente de Abraão com Quetura. Lembra do povo midianita? O povo midianita é aquele que perseguiu o povo, levou o povo cativo nos primeiros 450 anos na terra de Canaã, sob governo dos juízes, domínio aí de Gideão, né, que fez guerra contra os midianitas. Os midianitas eram como praga nas terras de Canaã, né? Como gafanhoto, tinha muito midianita, que saqueava tudo aquilo que Israel plantava e colhia. Outra genealogia muito importante, quando nós falamos também de 450 anos primeiros aí na terra de Canaã, nós lembramos dos juízes, 15 juízes. Quem eram os 15 juízes? Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Esses são os 15 juízes na terra de Canaã. Durante esse período dos juízes, o último juiz tinha um tríplice ministério e fez um elo da teocracia para a monarquia, que é a evolução da vida tribal para a vida de uma nação. Aí sim, Israel então passa a ter um primeiro rei ungido por Deus, né, ungido por Samuel, o último juiz,
Samuel, que era o último juiz, sacerdote, profeta e fundador da escola dos profetas, que era um tipo de seminário que ele criou e estabeleceu em Ramá, né? E de onde ele saía e supervisionava as outras cidades, como Gilgal, Samaria, Betel e assim por diante, né? Gilgal e assim por diante. Ele unge então Saul, o primeiro rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, né? Quando o reino é dividido sob o governo de Salomão, se torna então no reino dividido, o reino de Israel formado por 10 tribos e o reino de Judá com 2 tribos. O reino de Israel, 19 reis. Vamos contar os reis de Israel. Jeroboão, Nadab, Baás, Elás, Iri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Quando Oséias está reinando, então se encerra o reinado de Oséias, sendo o povo de Israel levado ao cativeiro, Israel se torna disperso em todas as nações da terra. No entanto, a dinastia davídica continua, do primeiro rei, quando o reino é dividido, de Roboão a Zedequias. Quais eram esses 20 reis de Judá, quando o reino é dividido? Roboão, filho de Salomão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, que usurpa o trono, reina por 6 anos, o seu neto aí, né, que era Joás, vem na sequência, aí vem Amazias, Azarias, que é o mesmo Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Vamos encerrar por aí, tem muita coisa para falar. Muito agora bem. Vamos encerrar por aí. Isso é só uma partícula, né? Só uma parcelinha das genealogias e dos histórias dos reis, os juízes e assim por diante. Né? Depois nós podemos falar muito ainda sobre profetas conforme os seus destinatários, quem era o profeta, enviado a quem, né? Filho de quem, de que cidade, de que lugar, né? E os dons estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, primeiro. Então fala sobre variedade de dons, quer dizer, uma pessoa só, há variedade de dons dentro daquela pessoa, né? Sim. Que Deus colocou. Meu irmão contou só uma partícula de grandes dons que Deus tem colocado na vida do irmão. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. E o mais Jesus te abençoa. Amém. E ele continua sendo o seu guia. Depois nós podemos gravar um outro vídeo aí falando do Novo Testamento, né? Os 12 discípulos que foram levantados pelo Senhor como número 12, número de fundamento, né? Foram levantados para o apostolado, que eram os mensageiros a enviar o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, e o outro ofício levantado pela igreja, que era o diaconato, os 7 diáconos também foi levantado para o ofício de serviçais, de servir o pão, de atender as necessidades, né? Primárias dos discípulos de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Vamos encerrar.